Aliados de Bolsonaro jogaram a toalha com relação à situação jurídica dele, que está em pânico completo com a iminente saída do Augusto Aras. Os aliados admitem que a defesa de Bolsonaro foi um fiasco, foi um fracasso, todas as estratégias deram errado. Eles quiseram politizar demais o caso e acabaram piorando a situação de Bolsonaro, que não vai conseguir criar a narrativa de que ele é um perseguido, ou seja, não vai acontecer com Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com Lula e o STF, que disse que Lula foi um perseguido jurídico. Agora, com a iminente saída do Augusto Aras, o novo PGR pode dar ainda mais fôlego para as acusações com Bolsonaro, deteriorando o capital político dele ainda mais para 2024. Qual é a preocupação dos aliados de Bolsonaro? É com a segurança dele ou é com o futuro da campanha de 2024? Bolsonaro errou em qual ponto? Deixa o like se você quer que ele seja preso e se inscreva no canal. Os aliados do Bolsonaro, segundo informações da Malu Gaspar, do O Globo, já admitem erros e mais erros na condução da defesa no caso das joias. Ou seja, eles jogaram a toalha, porque a defesa do Bolsonaro foi incompetente, também com Fábio Weingarten. Fábio Weingarten é um lorpaço, super incompetente, era um incompetente como ministro da Justiça, como chefe da SECOM, ele não é advogado, ele foi mais para a área publicitária e o Bolsonaro o colocou como sendo seu advogado, uma espécie de relações públicas, e só deu errado. Porque você olha para a cara do Weingarten, você vê que ele não tem a mínima condição de defender alguém. Não há competência no Fábio Weingarten. Por quê? Porque desde o início da apuração do caso das joias, a defesa do Bolsonaro quis politizar o caso. E eles subestimaram o Alexandre de Moraes, ou como eles gostam de chamar, Xandão Cabeça de Melão, e ficaram atacando Moraes. Só que o problema foi que o ataque ao Alexandre de Moraes criou a animosidade com os outros ministros do STF. E existe espírito de corpo. É claro que nenhum ministro do STF vai ser solidário ao Bolsonaro. Eles vão ter solidariedade com o Alexandre de Moraes. Não vai haver nenhum tipo de simpatia por parte dos ministros do STF com o Bolsonaro. A única esperança do Bolsonaro é o Aras, que já está saindo. Então, acabou. O erro, pessoal, dessa defesa do Bolsonaro, para além da animosidade que foi criada, foi a tese. A tese desde o início foi péssima. Olha só o que aconteceu. Primeiro falaram que não queriam as joias, depois falaram que eram dele, depois falaram que era interpersonalíssimo, mesmo com o parecer do TCU, quiseram politizar, quando na verdade deveriam ter judicializado o caso. O Bolsonaro quis fugir do Alexandre de Moraes. E agora que eles conseguiram ter uma tese malemal convincente, não vai dar certo. Porque o que eles deveriam ter feito? Levado o caso para a primeira instância. Teve o parecer da PGR. Só que eles não fizeram isso. Eles deviam ter falado, olha, esse caso é um caso de primeira instância porque nós não temos foro privilegiado. Casos no STF são apenas para foro privilegiado. Só que eles não conseguiram levantar essa tese, não conseguiram criar essa tese satisfatória no início e agora vão sofrer por conta da incompetência. Vão sofrer. Essa tese, ela é completamente baseada no parecer do Augusto Aras, ou seja, é uma tese que tem prazo de validade. É uma tese com prazo de validade. O Augusto Aras, ele disse que o STF não teria competência para julgar o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Quando fala competência, nós não estamos falando de competência de trabalho, de capacidades, de conhecimento para julgar o caso. Não, não é isso. Competência no âmbito jurídico é a possibilidade de julgar. Como o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, o STF não julga casos de pessoas comuns, como, por exemplo, o Bolsonaro. Para simplificar aqui a explicação. Então esse caso do Bolsonaro deveria estar na primeira instância. Porque ele não tem mais foro, nem mesmo Michele, nem o Fábio Weingarten, nem o Cid, nem o Pai, nem o Vassef. Então o que eles fizeram? A pior estratégia possível. Bolsonaro, Michele e Weingarten ficaram em silêncio no depoimento que eles prestaram recentemente à Polícia Federal, dizendo que eles vão falar somente quando houver o foro adequado, quando eles estiverem na primeira instância. Por isso que a saída do Augusto Aras deixa Bolsonaro em pânico. Porque o parecer da PGR pode mudar. A Lindora Araújo deu esse parecer favorável ao Bolsonaro, dizendo que o STF não teria competência para julgá-lo. O Augusto Aras, dias depois, em uma entrevista ao site Metrópolis, disse que pode acontecer com o caso das joias o mesmo que aconteceu agora com o Lula, e não pode, porque as provas elas são contundentes. Bolsonaro vai ser julgado com foro privilegiado pela manobra que o Alexandre de Moraes está fazendo
E o Bolsonaro treme porque ele, na visão na informação do Paulo Capelli, sabe que o Alexandre de Moraes vai condená-lo. Na cabeça do Bolsonaro, o Moraes já tem uma posição definida, que é a condenação. O que o Bolsonaro pode fazer, e ele vai tentar daqui pra frente, é fugir do Moraes indo pra primeira instância. Por isso que eles estão pressionando tanto nos depoimentos, nas declarações, para eles irem pra primeira instância. Por isso que a Michelle falou, eu quero colaborar, mas eu quero colaborar no local certo. Eu quero colaborar no foro correto, eu quero colaborar na primeira instância, porque lá não tem Alexandre de Moraes, a quantidade de juízes é muito maior e podem acabar caindo com um juiz bolsonarista, que pode dar um parecer favorável para o Bolsonaro. Isso pode acontecer, é a grande esperança, na verdade é a única esperança da defesa do Bolsonaro, que se agarra a essa boia de salvação que se tornou o parecer da PGR. Essa é a última esperança do Bolsonaro. Uma esperança que vai se esvaiar, que vai acabar quando o Aras sair. Por quê? O Aras, hoje, mesmo sendo o governo Lula, ele ainda foi alguém que agiu de muita boa fé com o Bolsonaro. Inclusive Lindor Araújo. As decisões controversas sempre ocorreram, vindos de Aras e Lindor Araújo. Tanto que a Polícia Federal não vai tomar nenhum tipo de posição mais contundente com relação à prisão de Bolsonaro enquanto o Aras for o PGR. Essa é uma questão pacificada no PL. Não vai haver prisão preventiva do Bolsonaro, talvez nem a retenção do passaporte. O mandato do Aras acaba agora, no próximo dia 23 de setembro. Ele vai ter aí mais 2 semanas. Quando ele sair, aí sim o bicho pega para o Bolsonaro. Porque o judiciário quer evitar uma percepção de injustiça com o Bolsonaro. Quer evitar o que aconteceu com o Lula, mas o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro, o Bolsonaro não. Então eles querem evitar, decretar uma prisão preventiva e a PGR ser contra. Porque se a PGR for contra, nós já teremos uma dissidência dentro do STF com relação ao processo do Bolsonaro, dentro do judiciário com relação ao processo do Bolsonaro. Então isso fortalece a narrativa do Bolsonaro. Com a saída dele, do Aras no caso, os bolsonaristas estão em pânico. Porque, como nós falamos, o Aras agia de boa fé com o Bolsonaro. O novo PGR, indicado por Lula, pode dar mais gás, sobrevida, novo fôlego às acusações contra o Bolsonaro, aos inquéritos contra o Bolsonaro. E aí ele pode acabar dando pareceres mais favoráveis ao STF e contrários ao Bolsonaro. Ah, mas ele é um indicado por Lula. Essa não vai ser uma decisão unilateral do Lula. A decisão da escolha do novo ministro do STF, novo Procurador-Geral da República, passa pelos ministros do STF. Existe até uma disputa do Gilmar Mendes com o Alexandre de Moraes para saber quem será o novo Procurador-Geral da República. E esse novo procurador, alinhado com o STF, vai massacrar o Bolsonaro. Vai massacrar, vai amassá-lo como se fosse uma bolinha de papel e as investigações serão pesadíssimas contra o Bolsonaro. O que deixa os aliados dele desesperados. Eles jogaram a toalha, desistiram. Houve um erro na estratégia do Bolsonaro, o caso ficou irreversível e nos resta apenas esperar para ver qual vai ser o impacto para 2024. Porque a grande discussão hoje é com relação a 2024, essa é a preocupação dos aliados do Bolsonaro. A rejeição dele está muito alta, as pesquisas de intenção de votos mostram isso e ele está simplesmente, os aliados estão desesperados, que eles não sabem o que fazer. Pô, nós vamos apoiar o Bolsonaro? Mas ele não é tão interessante assim pra gente. Nós vamos continuar dando dinheiro para o Bolsonaro? Mas e aí, o que vai acontecer com ele? Pô, nós vamos investir em alguém que não nos dará retorno? Então existe toda essa apreensão com relação ao Bolsonaro. Talvez o PL não tenha outro caminho a não ser apostar e ir até o fim com o Bolsonaro, mas até lá o pânico vai ser muito interessante.